Olá, tudo bom? Galera, eu vou começar a gravar uns vídeos, meio não, de forma amadora, sempre que der, respondendo algumas provas dentro da biologia, as provas de perito criminal principalmente. E aí vou responder algumas provas, sempre que possível, com alguns detalhes, algumas questões é, nós vamos explorar bastante, outras não. Então vou tentar colaborar o máximo possível com o nosso estudo, né? Assim como vocês, eu também estudo e é uma forma de revisar. A fixação fica melhor quando eu ensino e ajuda aí os colegas que estão na mesma labuta nossa. Beleza? Então, para começar, eu escolhi a prova de perito criminal do estado do Amapá, que foi executada pela FGV. E é uma prova que a biologia ela não veio nem muito difícil, nem muito fácil. Poucas questões ficaram complicadas e enfim. Então, quando ela quis complicar, ela foi um pouco detalhista e aí a gente precisaria de um conhecimento a mais, mas nada de outro mundo. Nada de outro mundo. No final tem a questão discursiva, que também não foi nada de sui generis, de anormal. Então vamos começar pela questão 31, que é a primeira questão dentro dos conhecimentos específicos de biologia. É um caso que envolve fisiologia, fisiologia humana, é, aplicada, né, a criminalística. E a gente utiliza até um pouco também de medicina legal, por que não? Então, a questão 31, ela vem falando assim, em casos de crime de estupro, a detecção da presença de sêmen humano é um fator de grande auxílio nas investigações forenses. E aí ela faz uma pergunta bem específica ao sêmen humano e pede para a gente analisar os itens a seguir. E aí ela coloca três itens interessantes. O primeiro item é um item de fácil julgamento. Ela fala o seguinte: o sêmen é formado por espermatozoides e secreções provenientes das glândulas acessórias. E aí cita a próstata, a vesícula seminais e as glândulas bulboretrais como acessórios, como ferramentas, itens, protagonistas desse processo de formação do sêmen. E nesse quesito ela está totalmente correta. O sêmen é isso mesmo. E aí a gente pode já até eliminar lá, né, a nossa alternativa D. O item 1 está correto. O item 2, ele ficou confuso, porque quando nós estudamos fisiologia, principalmente fisiologia da reprodução, a gente tenta colocar os órgãos dentro de caixinhas bem definidas de funções. E aí a gente acaba errando. Por quê? Eu tenho, por exemplo, a vesícula seminal associada à produção de mais de um componente que compõe o sêmen. Breno, mentira. Deixa eu só pegar uma tabela aqui. Se liga. Uma tabela mostrando o componente desse sêmen, a função desse componente e a origem. E aí o espermatozoide, você tem a produção dele lá nos testículos, mais especificamente nos túbulos seminíferos, certo? E aí lembra, esse espermatozoide, ele é produzido lá nos túbulos seminíferos, só que ele não sai já pronto para fecundação. Ele precisa passar por um processo de maturação que vai acontecer lá no epidídimo. Beleza? Então, é interessante observar isso. Aí você tem o muco, que age que tem uma função lubrificante. Quem é que faz isso? As glândulas bulboretrais. Elas vêm com essa capacidade de produção de muco. As glândulas bulboretrais também produzem aqui, ó, se você for prestar atenção, a substância tampão, que vai neutralizar o ambiente ácido vaginal. E é justamente o que a questão fala. Ela fala, a próstata produz um líquido que contém nutrientes para... ela fala que as glândulas bulboretrais contribuem com substâncias para neutralizar o meio ambiente ácido da vagina. Olha aí. Vamos lá. O que mais? Que nós temos aqui? Água.
Água é produzida por todas as glândulas acessórias. Breno, e outros nutrientes, como frutose, ácido cítrico, vitamina C, carnitina, vai ajudar na nutrição desses espermatozoides. Lembra, o espermatozoide é uma estrutura que requer muita energia e requer um cuidado muito grande. Porque ele tem uma função primordial e uma função que requer um trabalho excessivo. Então, todos esses nutrientes, eles vêm pelas vesículas seminais, vêm pela próstata, vêm pelo epidídimo, beleza? Então, cada um ali na sua função bem delimitada. Então, a frutose, a vitamina C, vem pela vesícula seminal. E aí, o que a questão coloca? Ela coloca bem aqui, ó. Vesícula seminal aqui, vesícula seminal e a questão. As vesículas seminais contribuem com o substrato energético para o espermatozoide com prostaglandina que influenciam sua motilidade e transporte. Olha só. A próstata, a tão falada próstata, que fornece esse líquido, né, que contém nutrientes. Também aqui, ó, a próstata aqui. Ih, escolhi a canetinha errada. Opa, aqui, né? Porque não tem outra cor, só tem essas duas coisas aqui de marca-texto. E aí você vem aqui a próstata. A próstata também auxilia, assim como a questão diz, um líquido que contém nutrientes para o metabolismo dos espermatozoides. Certo? Então, casou. Casou aí o item 2 com a fisiologia. Esse é o perigo. Você tem uma estrutura com mais de uma função dentro da fisiologia da reprodução. E atenção para as prostaglandinas aqui, que vão agilizar na contração do músculo liso, lá, principalmente da uretra, que ajuda na eliminação, né, desses espermatozoides. E aí a gente chega no item 3. O item 3 é preciso que a gente tenha um certo cuidado. E aí sim, nessa questão especial, o item 3 é o mais difícil de você julgar com 50% de certeza, de consciência de que você estava respondendo aquilo. Porque ela traz aqui uma enzima fosfatase ácida. E ela fala que essa enzima fosfatase ácida, ela é produzida nos epidídimos. E aí você fica, meu Deus, o que é a enzima fosfatase ácida? Bom, se você for procurar nos livros de bioquímica, nos livros de fisiologia, você vai encontrar a fosfatase ácida muito ligada aos marcadores prostáticos, certo? E aí, na resolução de crimes, se investiga essa fosfatase ácida para tentar ver a presença de sêmen em caso de abuso sexual, como a questão está dizendo, sim, é utilizada para esse fim. E tem até um nome específico. Que eu admito para você que eu fui dar atenção para esse nome depois que eu respondi essa questão, porque eu fiquei, meu Deus, mas qual o nome desse teste, dessa reação? Enfim, reação de Walker. E aí você pode depois dar uma pesquisada melhor e ver se de fato eu não estou falando besteira, né? Também posso estar falando besteira. Mas encontrei na literatura essa reação associada à enzima fosfatase ácida. Só que aí tem um grande porém. Tá dizendo que a enzima fosfatase ácida ela é produzida nos epidídimos. E aí, quando você vai ver a fisiologia a fundo, você vê que a fosfatase ácida ela não tem somente um ponto de produção. Ela pode ser produzida, por exemplo, essa enzima, eu vou colocar aqui a informação, ela pode ser produzida, por exemplo, pelo fígado, ela pode ser produzida pelos rins, ela pode ser produzida pelo baço, ela pode ser produzida pela próstata. Você não encontra na literatura, na fisiologia, nem na bioquímica, nenhuma menção dizendo da fosfatase ácida sendo produzida pelos epidídimos. O mais próximo que você tem ali é a próstata. Né? Você tem a próstata e a próstata faz essa produção de enzima fosfatase ácida, certo? Então essa é a questão 31, espero que tenha colaborado aí com o estudo de vocês. E aí vamos passar para a questão seguinte. Vou dar uma pausa, botar a questão aqui e continuar.